livros, guarda todas as coisas, Deus, debaixo das suas mãos. Meu Deus, os irmãos e irmãs, meu Deus, abençoe a nossa formação, a nossa formação. Deus, abençoe o trabalho das irmãs e irmãs, para que assim, dar-nos a tua graça, Senhor, Vocês é quanto, jogador? 4 ou 5? Eu creio que o Senhor é Deus que revela a sua necessidade de cada um. Os propósitos, em das nossas vidas, Pai, ajuda a nossa família, Pai, o povo de nós santos, abençoa o rei, outros, guarda, Senhor, outros amigos, os nossos a questão do trabalho, Deus guarda, Deus assiste, pobre das nações, Pai, eu te hoje, sei que o Senhor é poderoso, pode fazer muito além da nossa imaginação, mas além da nossa imaginação, além dos nossos pensamentos, o Senhor é quem faz além das nossas necessidades, Pai, guarda os nossos atos, meu Deus, para que na paz da cidade nós alcançemos paz também. Uma cidade pacífica, uma cidade inteira, livre do tipo do nosso meio da violência, repreende toda seta expressada sobre nossa família, Pai, guarda-nos, tira a sua humanidade, pelo amor meu Deus, guarda, fala os corações, fala os lares, as corações daqueles que são levados a mensagem para o nosso trabalho de vidas, que seja uma bênção, que nós possamos alcançar vidas, Senhor Jesus, através desse trabalho que seja realizado, sabendo da dificuldade, entendendo da dificuldade, mas que se faz necessário, é preciso ser utilizado. Pai, eu creio em Ti, eu creio que Deus conhece, sei que o Senhor é poderoso, maravilhoso, Pai, de verdade, príncipe da paz, aquele que vive e reina em cada coração. Meu Deus, meu Deus, no nome de Jesus, sonda-se cada coração, visita cada coração das suas necessidades, receba a nossa oração, o nosso amor, o nosso clamor diante de Ti, Pai, porque nós estamos pedindo em nome de Jesus, nós estamos clamando em nome de Jesus, sonda-se cada coração, visita cada coração das suas necessidades, e apresentando o Senhor a sua causa. Meu Deus, pleiteie a causa dos teus filhos dos céus nessa noite. Deus, olha a porta de uma porta. Somos seus cura de enfermidade. Pai, que eles possam sair daqui todos e receber o Senhor. Olha a bênção, que eles possam testificar para que o seu nome seja glorificado. Pai, eu creio nas tuas promessas. O Senhor é o seu fiel para comigo. O Senhor tem cumprido as tuas promessas e da ajuda mesmo diante das minhas fraquezas, diante das minhas limitações, mas eu tenho depositado toda a minha confiança no Senhor, porque sem Ti eu não posso sentir condições, mas em Ti eu sou mais do que vencedor, porque Tu és o meu Senhor. Pai, em nome de
Amém, Deus. Graças a Deus. 151 fala assim. Fala, Jesus querido, fala longe sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração a fé está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores, gozo pra ti sempre. Bem forte. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala em cada dia, sempre em eterno tom, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém, irmão? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, com muita alegria nós queremos dar bem-vindo nessa noite, né? Quem sabe irmãos conosco das nossas congregações, de outros campos, outros ministérios, né? E eu gostaria nessa noite de pedir para colocar de pé. O irmão Wilson lá de Santana, eu peço para colocar de pé, o Wilson lá da Fonte de Luz, né? Está conosco, só o senhor, irmãos. Muito bem. Mais alguém das nossas congregações eu peço para colocar de pé. Do campo de Itapuranga. Temos alguém? Vamos saudar o Wilson. Bem-vindo, irmãos. No nome de Jesus. Deus abençoe, né? O Wilson sempre está conosco aqui todas as terças-feiras, né? De outros campos, outras cidades, outros ministérios, eu peço para colocar de pé. Temos alguém de outros campos, outras cidades, outros ministérios? Se temos alguém, eu peço para colocar de pé. Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Fé Renovada, Evangelho Popular, Nova Aliança, Pão da Vida. Temos alguém? Temos ali. Muito bem. Vamos dar bem-vindo. Bem-vindo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pessoas amigas, temos alguém conosco nessa noite? Você que não pertence a nenhuma outra igreja, eu peço para colocar de pé. Temos alguém? Nenhuma outra igreja evangélica? Eu peço para colocar de pé. Temos alguém? Não temos? Irmãos que estavam de viagem, há dias na igreja, trabalho, passeio. Temos alguém? Muito bem, irmã Maria Pereira. Cadê a irmã Maria? Lá atrás, né? A irmã Maria estava de viagem, há dias na igreja, né? Estava por Pará. Maria Tambeja, não é que só ela, né? Vamos dar bem-vinda, irmã Maria? Bem-vindo, irmã Maria. Deus abençoe, viu? É bem-vinda mesmo, viu? Nós queremos dar bem-vindo aos nossos pontos, como sempre tem feito aqui todas as terças-feiras. O pastor Reginaldo está chegando, né? Demais irmãos da Vila Odete, eu peço para colocar de pé. Toda a igreja da Vila Odete. Muito bem. Está aí um grupo de irmãos aí, né? Deus abençoe os irmãos, viu? Podeis estar assentados. Alto Refúgio, pastor Valdetino. Todos os demais irmãos do Alto Refúgio, né? Aonde estão? Muita gente também, viu? Deus abençoe os irmãos. Pastor Alceu, Conjunto Fraternidade, todos os demais irmãos do Conjunto Fraternidade, muita gente também, hein? Esparramado aí, hein? Muita gente. Deus abençoe os irmãos. O Antônio, Tereza, lá do Valéria Perilo, todos os demais irmãos, por favor, coloquem de pé. Também está aí um bom número, né? Deus abençoe por ele estar assentado. O irmão Gimoir, lá do setor comercial, todos os demais irmãos do setor comercial, por favor, coloquem de pé. Muito bem, Deus abençoe os irmãos. Parque Alvorada, no Wagner, todos os demais irmãos do Parque Alvorada, por favor, coloquem de pé. Pouca gente, hein? Pouca gente. Deus abençoe os irmãos. E o setor Veredas, irmão Valdivim de Brito, todos os demais irmãos
lá do Centro Veredas. Muito bem. Vamos saudar a todos, bem-vindos, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, né? Nós temos aí alguns pedidos da oração, vamos estar orando no final. Né? Meus queridos irmãos, hoje mais uma terça-feira, onde a igreja está, parte da igreja está reunida para estudar a palavra de Deus. E eu quero aqui justificar a ausência do nosso pastor, ele está fazendo alguns exames rotineiros, ele tem que fazer uma cirurgia no olho, né? E a razão dele não estar aqui, ele foi amanhã fazer alguns exames, pré-operatório, né? Ele vai fazer uma cirurgia de catarata. Que cirurgia é? Então, logo esclarecer, porque já fica, né? É simples, só porque tem esse procedimento, né, mãe? Tem que fazer esse procedimento cirúrgico, então, essa é a razão. E ele tem nos dado aqui a oportunidade, a liberdade de estar ministrando, aproveitando aqui também, dando a oportunidade aos nossos companheiros de ministério, né? E eu propus no coração, então, dar aqui aos nossos vice-presidentes, eu estive ministrando, o pastor Moreira esteve ministrando aquela outra anterior, né? Quando foi a última, agora o pastor esteve ministrando, hoje nós estamos aqui, e eu quero, nesta noite, passar ao terceiro vice-presidente, o pastor Eurípides, que vai estar ministrando, né? Nessa noite, eu creio que Deus tem uma palavra no meu coração. Nós temos aí mais 2 vice-presidentes, nós vamos estar ouvindo eles também, né? Depois vamos pegar os obreiros também, e vamos dar uma oportunidade para eles como trabalhar, né? Ouvir eles, a palavra deles, aquilo que eles têm para trazer para nós da parte de Deus. Amém? Amém, irmãos? Pastor Eurípides, com toda a oportunidade nessa noite. Paz do Senhor, irmãos. Fosse para mim escolher, eu preferia estar ouvindo alguém nesta noite. Mas nós, às vezes, não podemos deixar de aceitar uma oportunidade como essa, de estar aqui. Eu sei que a responsabilidade é muito grande, né? Estarmos aqui na frente dos irmãos da igreja para transmitir uma palavra, uma simples palavra, mas eu quero dizer que esta palavra, por simples que ela seja, ela não é minha. Eu estarei transmitindo aqui a palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta noite para ouvir, aprender a palavra de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Quando eu estava, ontem o pastor Jessuel me ligou já à noite e nos comunicou que nós íamos estar aqui, era para a gente estar aqui ministrando essa palavra. E hoje eu nem saí de casa, fiquei o dia todo quieto lá em casa, orando, buscando de Deus e buscando uma direção de Deus para ministrar essa palavra aqui nesta noite. E Deus nos deu uma palavra aqui para nós transmitir, aprender com a igreja aqui, estudar junto com a igreja aqui. E eu quero pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia. Vamos usar, se você trouxe a sua Bíblia aqui para a igreja nesta noite, use ela, não fique com ela fechada não, tá? Abra a sua Bíblia na carta, Epístola de Paulo aos Filipenses. Eu quero estar estudando com os irmãos alguns versículos da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ver aqui o que nós vamos aprender aqui nesta noite com Paulo, né? O apóstolo Paulo, a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 4. Quero pedir o nosso companheiro, o pastor Valdeci, vai estar nos ajudando, nos auxiliando com alguns versículos aqui.
Daqui a pouco eu quero pedir ele para estar lendo algumas referências, juntamente com toda a igreja. Então vamos ler a Bíblia. Vamos colocar de pé para nós fazermos uma leitura aqui do texto. Filipenses 4, versículo. Vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Ora, muito me regozijo no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. Eu quero frisar aqui nesta noite com os irmãos essa palavra, porque já aprendi. Eu quero ficar nessa palavra aqui, já aprendi. Nós vamos ver aqui alguma coisa para a nossa edificação dentro dessa palavra, já aprendi. O que nós aprendemos? O ser humano, ele nasce e começa a aprender desde pequeno. Aprende primeiro a falar as primeiras palavras, depois aprende a caminhar, aliás, começa a engatinhar, depois começa a caminhar, e aí ao longo da nossa vida nós vamos aprendendo. A vida toda é um aprendizado. Nunca chegamos ao ponto de dizer: nós sabemos tudo, eu sei tudo e não preciso de aprender nada mais. Tem gente que acha que sabe tudo, e até alguns dizem: eu não vou na igreja hoje, não, porque tudo que o pastor falar lá eu já sei. Eu sei tudo. Sei até o que ele vai falar. Outros ficam em casa e quando alguém vem na igreja e chega e procura: o que o pastor falou lá hoje? Ele falou uma palavra assim, assim, assim. Ele disse: eu já sabia. Não, sabia tudo, sei tudo. Então tem muita gente nessa condição, nessa situação. Acha que sabe tudo, não precisa mais de vir à igreja, não precisa mais de estudar a Bíblia, de ouvir, mas, como eu disse aqui, nós a cada dia estamos aprendendo um pouquinho a mais. Não vamos chegar, diz que nós começamos a aprender, nascemos e começamos a aprender, e morremos sem saber tudo. Não vamos chegar a conhecer, saber todas as coisas, principalmente no sentido espiritual, a vida espiritual. Mas nós vamos aqui
estudar um pouco aqui sobre esta palavra de Paulo, um homem que respeitado, um apóstolo respeitado, e ele, um certo dia, ele pode dizer: eu aprendi, eu já aprendi. Agora, aprender, a gente aprende de várias maneiras, tem várias maneiras da gente aprender. Quando nós estudamos pedagogia na ETAD, muitos irmãos aqui fez ETAD, a gente tem um livro que fala sobre, explica um pouco sobre pedagogia. E lá nós aprendemos que a gente, aliás, até na escola dominical domingo, né, pastor Valdeci, nós aprendemos lá sobre os 5 sentidos, né? O ser humano, os sentidos que nós podemos aprender. Nós aprendemos ouvindo. Agora é interessante que lá diz que quando a gente ouve, só ouve, a gente aprende apenas 11% daquilo que a gente ouve. A gente só consegue reter, aprender 11% daquilo que a gente ouve. As informações que são nos passadas pela audição, chega a nós, através da audição nós aprendemos, nós retemos 11%. Mas quando nós ouvimos e vemos, aí o aprendizado aumenta, porque quando nós vendo, nós aprendemos 75%. Então, somando audição e visão, vai dar um total de 86%. Quando ouvimos e vemos, nós aprendemos 86%. Aí já aumenta muito, né, o aproveitamento, nosso aproveitamento, o aprendizado aumenta bastante. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de ouvir, né, e ver, ter os nossos ouvidos atentos e os nossos olhos, a nossa visão também, para que possamos aprender a palavra de Deus. Eu tenho alguns textos aqui que fala sobre aprendizado. Por exemplo, Jesus falou lá em Mateus 11, versículo 29, o que ele disse lá? Abra sua Bíblia aí, Mateus 11 e 29, o que diz? O pastor Valdeci vai estar lendo aqui no microfone, para que todos ouçam. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Bom, Jesus falou: aprendei de mim. Aprendei. Jesus chamou para estar com ele 12 discípulos mais chamados apóstolos, para estar bem perto dele, para estar aprendendo com ele, diretamente com Jesus. E esses discípulos aprenderam ouvindo e vendo Jesus fazer. Eles aprenderam ouvindo Jesus e vendo o que Jesus fazia, para depois continuar a obra de Jesus, né? O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua segunda epístola a Timóteo, ele também falou sobre aprendizado, sobre como Timóteo deveria portar-se, como Timóteo deveria permanecer. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Eu quero estar lendo somente 3 textos aqui da Bíblia, para depois a gente continuar falando. Vamos ler 2 textos no Novo Testamento, depois nós vamos estar lendo um no Antigo Testamento. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes
inteiramente inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Irmãos, eu meditando nessa palavra aqui, eu não tive assim o privilégio de nascer num lar cristão. Eu sei que muitos irmãos aqui até tiveram esse privilégio de nascer num lar cristão. E como a gente não aprendeu desde criança, a gente aprendeu muita coisa errada. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que, como eu, aceitou Jesus depois de uma certa idade. Os irmãos vão entender o que eu estou falando aqui. A gente aprendeu muitas coisas erradas, sim ou não, irmãos? Sim. E às vezes a gente pensava que estava certo. A gente até pensava. Tem muitas pessoas que aprendem errado e pensam que está certo, né, irmão Roletinho? Pensa que está certo e até discute tal, né? Mas o apóstolo Paulo aqui, ele diz: permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. De quem nós temos aprendido? Como? Eu sei que, graças a Deus, que aqui em Itapuranga, a Assembleia de Deus de Itapuranga, nós temos aqui grandes mestres, professores, pastores, que ministram, que ensinam a palavra de Deus, dos quais eu não sou digno de chegar nem aos pés deles, né? E por isso eu disse que melhor é estar ouvindo do que estar aqui falando. E graças a Deus que aqui temos em Itapuranga, temos muitos mestres, como a palavra de Deus diz. Deus chamou uns para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. E aqui nós temos mestres da palavra de Deus. Temos aqui aprendido aqui com essas pessoas. Graças a Deus que nós temos aprendido. E temos a palavra de Deus, temos professores aqui que têm segurança para transmitir a palavra de Deus com autoridade, com sabedoria. Então, nós sabemos de quem nós temos aprendido. Agora, irmão, cuidado, porque Paulo disse que ele sempre, quando ele ensinava nas igrejas, ele tinha uma preocupação de alertar os irmãos quanto ao perigo dos falsos mestres. Jesus falou que viria, depois, olha, cuidado, virão muitos falsos mestres, e querendo vos ensinar coisas contrárias à palavra de Deus, contrária àquilo que Jesus ensinou. E Paulo também tinha essa preocupação, e não era uma preocupação sem sentido. Tinha sentido a preocupação de Paulo, dos apóstolos, de Jesus. Então, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente em nossos dias. Tem surgido muitos falsos mestres, pessoas que ensinam doutrinas que não são de acordo com a verdadeira palavra de Deus. Então temos que ter muito cuidado, temos que saber de quem nós
temos aprendido, né? Vamos ler um texto do Antigo Testamento, Deuteronômio 4, 10. Deuteronômio 4, vamos ver o que diz a palavra de Deus. A preocupação ali de Deus com o seu povo. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor lhe disse: ajunta-te o povo para que nos faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que viveres na terra, e as ensinem a seus filhos. Irmãos, uma palavra interessante aqui: aprendam. Para que aprendam? Aprendam o quê? Aprendam a... Como que é a sequência aí, pastor Valdeci? Temer. Aprendam a temer ao Senhor todo o tempo. Em todo o tempo. Então, irmãos, o objetivo de nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus é para que nós possamos aprender a temer ao Senhor, aprender a servir ao Senhor em qualquer situação, em qualquer circunstância. O texto que eu li aqui, Filipenses, nós lemos aqui em Filipenses, Paulo disse assim: porque já aprendi. Paulo tinha segurança do que ele estava falando. Eu já aprendi. O que Paulo aprendeu? Ele disse aqui: aprendi, eu já aprendi a... Vamos lá para o texto de Filipenses. O que Paulo falou? A Bíblia estava aberta aqui, isso, vem encontrar. Paulo disse assim, ó: porque já aprendi a contentar. Em outro texto diz, quem tem uma Bíblia corrigida aí, está com ela aberta, não sei se a Bíblia do pastor Valdeci é corrigida. Quem está com a Bíblia corrigida aí? Como é que diz lá, pastor? Versículo 11, a parte B do versículo 11. Porque já aprendi a contentar com o que tem. A novanista ali é corrigida. Na Bíblia corrigida diz assim, ó: já aprendi a contentar com o que tem. Na Bíblia, na outra Bíblia, na outra tradução, na minha, aqui, já aprendi a me contentar com as circunstâncias. Em qualquer situação. A Bíblia do pastor Jesus diz: aprendi a contentar-me em qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer circunstância. Né? A Bíblia corrigida diz: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Né? Paulo está falando isso aqui. Ele diz: aprendi, né, a contentar-me com o que tenho, com as circunstâncias em que me encontro. Diz: com as circunstâncias em que me encontro. A circunstância, situação, o estado, a condição que ele se encontrava naquele momento, a situação em que ele estava. Agora, a gente tem que entender aqui, irmãos, que Paulo, ele não estava conformado. Muitas vezes
nós não podemos conformar com certas situações, mas temos que aprender, como diz Paulo, a estar contente. Há uma diferença em estar contente com o que temos, como diz a Bíblia corrigida. Uma diferença é estar contente, contentar, e estar conformado com a situação. A Bíblia não fala que nós temos que conformar com certas situações, mas temos que entender, se estamos passando por certa situação, precisamos de estar contente. Tem gente que se deprime por qualquer situação difícil que ele se encontre. É isso que Paulo quer nos ensinar. Nós não precisamos desesperar, ficar deprimido, oprimido. Precisamos de aprender a viver contente, mesmo se as coisas não estão muito bem, se há alguma situação, algum problema adverso nos perturbando, precisamos de estar satisfeitos. Se as coisas não estão bem, vamos estar satisfeitos. Estão bem, vamos dar glória a Deus. Agora, ele disse aqui, ele diz, sem passar falta. Quem que gosta de passar falta? Quem que acha bom uma situação de pobreza, de passar falta? Eu não sei, hoje, graças a Deus, que a situação financeira do povo melhorou muito. Parece que hoje dificilmente a gente encontra alguém que está realmente passando falta ou passando fome, que não tem nada, diz assim, não tem nada, nem para comer, nem para... Até a Bíblia diz que, há um texto que diz, se nós tivermos o que vestir e o que comer, estejamos com isso contentes, satisfeitos, contentes, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que a gente sabe ver que a situação dele não é lá muito, a situação financeira não é muito boa, mas todas as vezes que a gente encontra com aquela pessoa, ele transmite uma felicidade, uma alegria que contagia a gente. É porque ele aprendeu a viver, aprendeu a ser satisfeito. Quem sabe, muitas vezes ele não está conformado, mas ele está satisfeito, ele está feliz com o que ele tem. Ele é grato a Deus por aquilo que ele tem. Paulo diz, eu sei passar falta. Claro, ninguém gosta de passar falta. Quem é que gosta de passar falta? Mas, eu faço uma pergunta aqui. Talvez tem muitas pessoas que podem ter uma resposta negativa, mas eu creio que a maioria vão concordar que já passou. Quem é que nunca passou por uma situação de escassez ou de falta de alguma coisa? Quem nunca passou? Se você nunca passou, olha, parabéns, você é muito feliz, porque eu creio que a maioria das pessoas aqui, se nós fizermos uma pesquisa, ele já passou alguma dificuldade na vida, passou uma situação difícil, né? Pois não. 1 Timóteo 6 e 8.
Pode ler? Isso. O irmão Júlio Mar está lembrando ali, Timóteo, 6:8. Paulo diz: se tivermos o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos, né? Agora, eu fiz uma pergunta: quem é que nunca passou por um momento de escassez, de falta, uma situação difícil? Mas muitas vezes, quantas vezes nós nos aproximamos de Deus aliás, nós nos aproximamos mais de Deus no momento de escassez, no momento de provação. Às vezes isso nos leva a aproximar mais de Deus. E por isso que Paulo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E olha, irmãos, infelizmente tem muita gente que só aproxima de Deus quando ele está debaixo da prova, da provação, passando dificuldade, escassez. Aí ele ora, ele lê a Bíblia, ele vem para a igreja de madrugada, ele jejuma e busca. Mas se ele estiver assim, com a vida tranquila, né, infelizmente ele até some da igreja, quase não vê ele. Aí Paulo fala segundo ponto, ele diz: sem passar falta. Mas depois ele fala: mas também eu sei ter abundância. Sei ter abundância. Irmãos, será que nós pergunte para você mesmo aqui nessa noite: será que eu já aprendi? Será que eu já aprendi se Deus me abençoar, me der abundância, será que eu já aprendi a administrar isso? Já aprendi a viver assim? Né? Será que eu dou conta de servir a Deus tendo muita abundância? Será que nós damos conta? Eu admiro muito aquela oração de Salomão. Aquela oração de Salomão, acho que Provérbios 30, 8 e 9. Salomão fez uma oração ali muito interessante, que eu admiro, quando ele teve coragem de fazer essa oração. Vamos ler esse texto? Provérbio 30, 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Pode prosseguir. Mas dá-me só o pão que é necessário, para que de fato eu vou continuar aqui. O pastor Valdeci está tendo dificuldade ali para. A minha Bíblia está aberta aqui. Vamos aqui, ó. Primeiro aqui no versículo 7, quero começar aqui no versículo 7. Ó.
duas coisas te peço, não as negue antes que morra. Salomão diz, alonga de mim a falsidade, quer dizer, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário, para que eu de farto não te negues e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Olha, fazer essa oração não é muito fácil. Hoje nós estamos vivendo uma época que se prega muito prosperidade material. E Deus tem prosperado o seu povo. Graças a Deus que o povo tem melhorado de vida. Nós fomos ali em Séries, domingo, sábado à noite. Pastor Israel, eu fiquei admirado com o tanto de carro que tinha ali no entorno da igreja. Só carro novo, irmãos. Raramente se viu um carrinho velho, nem uma Dalva. Fusquinha, acho que eu vi um Fusquinha lá, mas era só carrão. E eu comentei com alguns dos irmãos, falei, mas como Deus tem prosperado o povo? O Jolimar estava junto, estava lá. Como Deus tem prosperado o povo? Como o povo tem melhorado de vida? Há aí algumas estatísticas, algumas pesquisas, que todos os anos, milhões de pessoas estão passando da classe E para a classe C, classe B, estão melhorando, né? Melhorando de vida. E os crentes estão no meio, estão juntos, né? E parece que na pesquisa os crentes são os que mais melhoram de vida. Mas será? Às vezes eu me preocupo, às vezes eu fico pensando, será que nós estamos melhorando de vida e estamos permanecendo? Será que, como diz Paulo, será que nós estamos sabendo administrar, sabendo absorver esse crescimento em nossa vida, não deixando que o material sufoque o espiritual? Às vezes eu me preocupo. As pessoas melhoram de vida e parece que elas somem da igreja, deixa de ser fiel. Conheço pessoas que eram pessoas fiel na igreja, não faltavam nos cultos, eram fiel no dízimo, eram ajudadores na obra, mas parece que melhorou de vida, sumiram. Será que essa prosperidade ela está sendo uma bênção ou um tropeço? A Bíblia não condena riqueza. Tem gente que até faz uma interpretação errada, diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o amor, o apego, né, ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus jamais, Deus quer, Deus deseja, a vontade de Deus, como nós aprendemos na escola dominical, a vontade de Deus é que seus filhos prosperem, mas a vontade dele é que prospere material e espiritual, é que a vida material e a espiritual caminhem juntos. Agora, quando uma sufoca a outra,
Quando o material sufoca o espiritual, aí eu acho que não é bênção, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que juntar tesouro no céu, né? Diz que melhor Provérbio diz que melhor é o pobre, mas que ele tenha paz, tranquilidade, do que o rico que não tem, né? Não tem uma vida espiritual abençoada. Então, alguém diz que o dia mais difícil na vida da pessoa de administrar é o dia depois do sucesso. É o dia depois do sucesso. Quando a gente se dá bem nos negócios, na vida, olha, irmão, não é muito fácil administrar isso. E nós temos exemplo bíblico, temos exemplo na Bíblia que nos prova isso. Por exemplo, o tempo já está esgotado, eu quero correr um pouquinho aqui. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma igreja que era abençoada, mas achou que estava rica. E Deus, e Jesus, ele criticou, fez uma crítica dura, pesada àquela igreja. Apocalipse 3,17. Ali é a carta à igreja de Laodiceia. Vamos ler só o versículo 17. Alguém pode ler para mim? Dizes: rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és nu, que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Irmãos, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, materialmente rica, literalmente rica, tinha muito dinheiro. Os irmãos, o pastor daquela igreja não tinha falta de nada, ali naquela igreja não tinha falta de nada, materialmente falando. Mas Jesus, quando olhou para aquela igreja e viu que eles eram miseráveis. Tem um texto que diz que não sabes que és desgraçado, uma palavra mais dura, sem a graça. É a igreja morna, é a igreja que perdeu o fervor espiritual. Tinha riqueza, mas não tinha fervor espiritual. O pastor, o reverendo Hernando Dias Lopes, que ministrou uma palavra, um seminário para obreiros ali em Campinas, Goiânia, no ano passado, ele fez um apelo chorando ali. Aquele homem, ele é presbiteriano, ele é de uma igreja tradicional, e ele disse: irmãos, tem uma coisa que eu admiro na Assembleia de Deus, e ele disse: quero pedir a vocês que não percam isso, que é o fervor espiritual. É esse fervor espiritual, essa alegria que vocês têm de servir a Deus, né? Um homem tradicional presbiteriano dizendo isso para os assembleanos. E ele disse: eu vejo que em muitas igrejas da Assembleia de Deus já não tem mais esse fervor espiritual. Estão como a igreja de Laodiceia, se tornou uma igreja morna, sem vida, sem fervor espiritual. Mas nós temos na Bíblia também uma igreja que Jesus
falou exatamente o contrário da igreja de Laodiceia. Quando Jesus escreveu a Esmirna, a igreja de Esmirna, o que ele falou? 2:9, Apocalipse 2:9. Esmirna era a igreja perseguida, a igreja sofrida, a igreja materialmente era pobre. Mas o que Jesus falou sobre a igreja de Esmirna? Apocalipse 2:9, pastor Valdeci, por favor. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Irmãos, olha que coisa tremenda. Jesus diz: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. Mas ele diz: mas tu és rico. Tu és rico. Como é que Jesus está vendo a igreja hoje? Se Jesus tivesse que escrever uma carta para a igreja, digamos, para a igreja de Itaporanga, o que ele iria dizer a nosso respeito? O que Jesus iria dizer a nosso respeito? A igreja de Esmirna era a igreja sofrida, pobre, mas Jesus viu nela o contrário da igreja de Filadélfia, que achava que era rico, pensava que era rico. Hoje, nós temos, graças a Deus, estamos construindo grandes templos. Nós fomos na inauguração do templo em Séries no sábado passado. Lindo templo, lindo, um templo muito bem projetado, uma decoração muito bonita do templo, graças a Deus, que Deus tem abençoado. Mas se Jesus tivesse que escrever uma carta para a igreja hoje, qual a situação? Será como que ele teria elogios para a igreja ou teria críticas? É só para nós meditar nessa noite. Paulo aprendeu. Como Paulo aprendeu? Olha, a vida do apóstolo Paulo não foi muito fácil. Para finalizar a minha palavra aqui nessa noite, abra sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ver ali como foi que Paulo aprendeu. Segunda Coríntios 11. É um texto extenso, até quero. O pastor Valdeci está com dificuldade aqui para ler, porque está sem óculos. Quero pedir o pastor Gersoel, passa o microfone aqui para o pastor Gersoel. Ele vai estar lendo aqui para nós. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23 até o final do capítulo. Presta atenção, abra sua Bíblia aí. Presta atenção. Hoje à tarde, quando eu estava preparando aqui essa palavra, eu li esse texto aqui chorando. São ministros de Cristo, falam por fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em ações, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de ações de Deus. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo dos assaltantes, em perigos entre os patrícios e perigo entre os gentios.
em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos e puros, em trabalho e fadiga, em viagem muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece e que também não se enfraqueça. Quem se escandaliza ou quem não se abrasa. Se é preciso gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade de Damascenos para me prender, mas por uma janela de muralha desceram-me numa grade de cesto, assim escapei das suas mãos. Esta foi a vida do apóstolo Paulo, um homem que hoje nós conhecemos o ministério dele, mas você já imaginou o que Paulo passou para chegar a ser o apóstolo que foi, servir a Deus? E para finalizar a nossa palavra, o versículo 3 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, vamos servir a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância, seja ela adversa, seja ela de bonança, de bênção. Vamos aprender a servir a Deus com alegria. Vamos aprender a contentar, com as circunstâncias e não desfalecer a nossa caminhada de fé. Que Deus abençoe a igreja. Eu agradeço o pastor Gersoel pela confiança e nos conceder aqui a oportunidade de estar falando aqui a palavra de Deus. Deus abençoe. Amém, irmãos? Deus abençoe o pastor Henrique. Eu estava analisando aqui a palavra do pastor Henrique. Uma palavra só me chamou a atenção. Qual é mais fácil de administrar, irmão? Ele perguntou, você deve ter respondido para você mesmo: a pobreza ou a riqueza? Isso no sentido espiritual. Nós podemos medir o termômetro disso aqui hoje, já que eu vou aproveitar, pastor Moreira, o ganchinho aqui, e falar sobre a escola dominical, pastor Valdeci. Escola dominical. Nós podemos medir o termômetro disso aqui pela escola dominical. Que não é fácil administrar a riqueza. A riqueza é mais difícil. Nós falamos isso essa semana. Não foi, pastor Moreira? Nós conversamos a respeito disso? Conversamos a respeito desse negócio. A nossa escola dominical. Nós temos hoje quase 2.700 membros em Itapuranga. Nós já tivemos aqui em Itapuranga 1.072 matriculados. 1.072 irmãos matriculados na escola dominical. E não tínhamos esse número de membros. Nós tínhamos uma escola dominical que não tinha a estrutura que nós temos hoje. Classes adequadas, um quadro de professor, os departamentos eram bem mais difíceis, mas nós tínhamos 700 e tantas pessoas matriculadas, presentes. Nós tínhamos 1.072 matriculados, chegamos em número, e tínhamos, a escola dominical, nós tínhamos 700 presentes. Hoje o número da igreja cresceu. Se você sair aqui, você vai chegar aqui, você vai ver o pátio cheio de carro. O povo melhorou.
E a Bíblia diz que Jesurum engordou e deu coice. O povo corre muito hoje, trabalha a semana inteira, abençoado. Todo mundo ganhando dinheiro, mas não tira o domingo. As primeiras horas do dia. Trabalhei a semana toda, agora Deus foi bom, te deu saúde, te fez prosperar, mas o domingo você não pode tirar a primeira hora do dia para ele. Irmão, escola dominical é uma questão de compromisso. Pastor Moreira providenciou essas faixas. Aproveita a escola bíblica dominical para ajudar você a ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. O sábio que recebe instrução se torna mais sábio. Aqui ninguém sabe tudo. Cada dia estamos aprendendo. Mas um dos fatores que realmente tem distanciado irmãos da igreja se chama prosperidade. O dia de domingo tem que ir para a chácara, tem que ir para a casa do sogro, tem que comer o frango caipira, tem que comer a gueroba, né? Eu fui comer uma guerobinha domingo lá com o meu sogro. Eu fui depois da escola dominical. Liguei para minha sogra, estamos indo. O franguinho já estava morto, a guerobinha crua, né? Daquele jeito que a gente gosta. E ó, depois da escola dominical, depois da escola. Irmão, vamos fazer um compromisso de vir para a escola dominical, aprender da palavra de Deus. Deus tem te feito prosperar? Tem. Vou contar para você um exemplo do moço e vou encerrar, rapidinho. Crente, se eu falar quem que é, vocês sabem muito bem. Muita gente que conheceu, porque já morreu, né? Se eu falar o nome dele aqui, todo mundo, não, eu conheço. Uma centena de pessoas aqui, quem sabe conheceu ele. Crente na igreja, eu lembro, eu era criança, adolescente, cheguei a trabalhar na fazenda deles, né? O pai dele morreu, ele ficou com uma parte da propriedade, comprava cereais e foi indo, e depois ele desviou. Tinha carro novo, tinha caminhão, tinha F4000, aquela coisa, né? Ele desviou e entrou de cara para trás do mundo, como diz o outro, né? E aí eu lembro de alguém comentar que ele diz, agora que eu estou aproveitando a minha vida, perdi muito tempo, estou aproveitando a minha vida agora, e entrou de cara para trás no mundo. Foi, só porque daqui a pouco acabou tudo. Um dia eu estava vindo de Guaraíta, encontrei com ele numa carrocinha, um chapéu de paia na cabeça, irmã Carminha, a camisa só abotoada aqui em cima, só aqui, uns 2 botões aqui, e entrada embaixo, aqui estava aberta, a barrigona aberta, vai na carrocinha. Eu lembrei da história, eu falei, aí como é que está agora? Mas morreu crente, Valdetino, graças a Deus. Deus deu, mas Deus toma também. Eu lembro muito bem, graças a Deus, já contei isso em algumas, mas vou contar de novo. Eu já contei, não sei se quem sabe você não lembra, mas tem alguém que não lembra. Eu fui apontado para ser separado para auxiliar. Em uma reunião de obreiro, um abençoado lá na reunião, irmã Silvani, falou assim, separar obreiro para ir fazer feira, não quero aqui dizer quem faz feira, cada um tem a sua circunstância, mas aquele era o momento de alguém me resgatar, certo? Separar obreiro para fazer feira, tudo bem, encerraram o assunto. Passou justo um dia e disse, eu preciso falar com você. Eu era recém-casado, né? Fiquei com aquilo na cabeça, o que o pastor quer comigo, moço? O que o pastor quer comigo? Passou uma semana, 2 semanas, eu estava passando aqui numa caminhonetinha velha que eu tinha, via o corcel dele parado aqui, vou lá conversar com o pastor. Ele estava naquela salinha que tem debaixo da rampa. Falei, pastor, estou aqui, o senhor disse que ia falar comigo, nunca falou nada. Ele olhando num quadro que tinha, fazendo assim com os dedos, né? Todo mundo, porque ele tinha excesso, fazia assim com os dedos, né? Ficava, põe a mão na barriga e falava assim com os dedos. Falei, você deve estar preocupado, né? O pastor falou que quer falar com você, não falou nada. Falei, pastor, não é para menos, já tem uns 15 dias, o senhor não fala nada. E ele me contou a história de um moço que não participava da escola dominical, e que outro que participava da escola dominical, aquela benção. E ele chegou e falou, assim, em suma, sentado naquela piscininha que tinha ali. Falou, eu queria fazer uma proposta para você. Pô, pastor, pode fazer. Eu queria que você participasse da seguinte forma, você fizesse da seguinte forma, você trabalhasse 30 dias, fazendo feira, correndo atrás e tal, dentro dos 30 dias você somasse tudo, e 30 dias,
você trabalhasse durante a semana e no domingo você viesse para a igreja. Nisso ele já tinha ido na feira me visitar muitas vezes, para ver se eu estava lá mesmo. Muitas vezes, o Jamin era pequeno, ele chegava, a feira era na Frasabila, ele chegava lá com o Jamin, depois da escola dominical, eu estava lá mesmo. Ele falou, dos 60 dias você me traz o relatório, dos 30 que você trabalhou e não veio para a escola dominical, e dos 30 que você trabalhou e veio para a escola dominical. Faz um teste com Deus. Eu falei, pastor, quem sou eu para fazer teste com Deus? A partir de hoje, o senhor não me vê eu fazer feira mais. Que não fui mesmo. Isso aí é o que aconteceu. Eu ganhava um dinheirinho bom que era barulhento, né? Todo domingo eu vendia uma caminhonete de melancia na feira. Todo domingo eu vendia, fazia barulho, dava melancia para os outros e gritava, né? Não fui na feira mais. Deus honrou, irmão, a minha fé. Tenha fé, irmão. Venha para a escola dominical. Com certeza Deus vai abençoar. Administra essa situação, essa prosperidade que Deus dá, porque Deus deu, ele toma também. Tudo está no comando dele. Tudo está no comando dele. Do jeito que ele deu, ele tira. É rapidinho. E para descontrolar a situação, é de uma noite por dia. Uma noite por dia não é fração de segundo. É fração de segundo, a coisa vai tudo de água abaixo. E aí depois não adianta chorar o leite. Não adianta chorar o leite derramado. Vamos tirar a oferta enquanto nós vamos dar os avisos aqui. E eu quero pedir vocês nessa noite. O irmão Miguel vai fazer um exame sexta-feira. O exame é 70 e o óculos 150. Nós vamos tirar uma oferta aqui, passar essa oferta para ele, tá? E se não der, nós vamos inteirar, mas se Deus falar ao seu coração, quiser ajudar o Miguelzinho, vamos dar o óculos para ele, tá? 70 da consulta, mais 150 do óculos, né? Dá 220. E vamos pôr o Miguel bonitinho aqui na frente, ele só está aqui carregando esse microfone. Já pensou se fosse para pôr o Vanilson aqui na frente, desse tamanho, carregando o microfone? O Pio, né? Pôr o Pio aqui na frente, carregando esse microfone? Não tinha jeito, né? Então tem que ser o Miguelzinho mesmo, coçando essa cabeça dele, parece uma pioiada tremenda, né? Essa Sara é uma benção, né, irmãos? Pastor Gersuel, peço avisar o grupo responsável pelos espetinhos na feirinha, que teremos uma reunião hoje após o culto. Já a Dênica e o Ricardo, né? Já vamos iniciar aqui falando da nossa feirinha, né? Feirinha sábado, né, irmã Eliane? A partir das 19 horas, né? Então, dê uma folga para sua esposa lá, irmão, tá? Não, irmã, pisa no freio lá, não faz janta no sábado não, viu? Não faz, não, vamos para a feirinha hoje, tá? A orquestra vai estar tocando, vai ser uma bênção, tem muita guloseima para você participar aí, tá bom? Temos aqui alguns pedidos de oração. Peço oração pela Fernanda, que está doente. Pedido de oração, Maria das Graças de Oliveira está internada na UTI em Goiânia. Vamos orar também pelo irmão Zé Ribeiro, tá? Conhecido como Zé Barbeiro, que está internado também em Goiânia, em estado crítico. Vamos estar orando por ele, né? Amanhã, quarta-feira, teremos aqui o trabalho de oração, liderado pelo pastor Sebastião Camargo, a equipe da Live de Cristo. Na quinta-feira, o culto na direção do departamento infantil, tá? O culto na direção do departamento infantil. Então, todos os pais são convidados a trazer o seu filho para estar participando da escola, ou melhor, do culto das crianças. Não incutido com escola, né, que sai até errado. Na sexta-feira teremos grupos familiares. Sábado, pastor Antônio está avisando aqui, nós teremos a nossa reunião da escola bíblica dominical às 16 horas. Não é, pastor Moreira? Motivo da feirinha. Então, todos avise, se você puder avisar aí o seu colega lá, o professor, no sábado a reunião às 16 horas, ou seja, às 4 horas, tá bom? Devido aí à feirinha, para terminar mais cedo, para estar livre aí. Domingo de manhã, o que nós temos, irmãos? E faz um compromisso, fala, eu vou estar aqui, vou trazer o meu filho também. Então, venha para a escola dominical domingo, tá? À noite, o grande culto de louvor e adoração a Deus na direção de quem? Eu não olhei? Da igreja mesmo? Não é, pastor Líbio?
junho, das irmãs foi domingo, dia... É isso mesmo, o culto evangelístico. Então, todos são convidados a estar participando. E com certeza Deus vai estar abençoando poderosamente. Quero pedir aos irmãos o seguinte: nos ajude trazendo o endereço de alguém que você quer que seja visitado. Nós estamos fazendo, hoje tivemos um trabalho de visita na parte da manhã, foi uma maravilha, né? Os irmãos chegaram regozijando do trabalho. Então, alguém vai ver, peço uma coisa, traz o endereço correto. Recebi um papelzinho essa semana, eu mostrei para os irmãos hoje. Irmão, eu quero que você visita. Então tá bom, pôs lá o nome, que eu custei a ler o nome, Rua 41. Ô irmão, a Rua 41 começa lá embaixo, vem até aqui, mora na 56. Como é que eu vou achar essa casa dessa pessoa? Ou aqui que mora o fulano de tal? Não, aqui que mora. Eu vou sair de lá até... Uai, não tem como, meu irmão. Não tem como. Rua 41, não falou setor, não falou nada. Rua 41, pronto, eu vou achar. Não tem jeito, irmão. Né? Tem alguém doente lá? Ah, os irmãos não visitam. Irmão, crente pode adivinhar? Pode adivinhar, Carminha? Então avisa para nós, irmão. Fala para nós vamos lá. Pode avisar que nós vamos. Tá? Agora, adivinhar não tem jeito, não dou conta de adivinhar. Irmão, fiquei sabendo, irmão, ficou 30 dias em casa doente lá. Irmão, nós não vimos, claro, a igreja cresceu, é muita gente, não tem, eu não sei o nome de todo mundo, às vezes vejo, irmão, conheço pela feição, mas o nome não dou conta. Tem hora que a gente fica sem graça. Pai do Senhor, pastor, eu não sei o nome da pessoa, não tem como eu saber o nome de todo mundo. Não tem como, não tem condições. Não é, Maria Alice? Não tem condição, mas nós queremos estar presente, junto com os irmãos, na hora da dificuldade, mas precisa. Não é? Morre alguém, irmão, não aparece um obreiro lá, um pastor, uai, não avisou, como é que sabe? Como é que faz, pastor Moreira? Mas não sabe, uai. Ah, não apareceu o pastor lá no velório do fulano. Ah, irmão, mas de que jeito? A gente não adivinha, não. Pastor Moreira, lembrando, é bíblico isso aí. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. Mas não estou tirando a responsabilidade de nós que é pastor, não. Pode chamar nós que nós vamos também. Evangelista, vai, é só porque a Bíblia fala presbítero. Não quero aqui eximir, não, estou disposto. Agora, adivinhar eu não dou conta não, irmão. Mas se vocês nos ajudarem, estamos dispostos, vamos, né? Nós estamos aqui para isso, para essa conta. Estamos aqui para essa conta. É? Amém, irmãos? Não fica com raiva de mim não, irmão. Tá? Deus abençoe vocês. Vamos colocar de pé. Aí, o pastor Moreira recebeu um telefone na hora de deitar. Foi lá, orou com a pessoa, né, pastor Moreira? Então, disposto, tá? Pronto, né? A oração das 5 às 6, das 8 às 9, oração de direção das irmãs, das 3 às 4, oração missionária. Amanhã, quarta-feira, vamos estar orando pela família. Vem estar conosco aqui, estamos aqui de segunda a sexta, orando na oração missionária. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o irmão Wilson, lá de Santana, que uma vez mais está conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E quero convidar aqui o pastor Valdeci Almeida, vai estar fazendo essa oração. Oremos a Deus. Nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez na sua casa aprender tua palavra. Senhor Deus, nos ajude a guardar isto, nos ajude, Senhor, a cultivar isto que aprendemos na sua casa, para que a nossa vida seja mais bênção, para que o Senhor possa olhar para nós e ver em nós melhora. Deus Santo, eu peço ao Senhor que abençoe teus filhos, abençoe, Deus, a tua igreja, leve, Senhor, cada um às suas casas, protegendo, segurando. Pai Santo, aguarda, Senhor, a cada um, segundo as tuas misericórdias, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Levanta sua mão para o céu. Após a bênção apostólica, não sai correndo não. Dá um abraço no irmão que está aí ao seu lado e diz: irmão, foi bom você estar aqui. E faz um convite, vamos estar na escola dominical domingo? Faz um compromisso com ele aí. Vamos estar na escola dominical domingo? Será que você dá conta de fazer isso? Vamos estar na escola dominical domingo? Que o grande amor de Deus,
Que a graça do nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Isso, irmãos, coisa maravilhosa, hein? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.